e seres estranhos. Está no ar mais um episódio do Escola dos Gigantes. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre macronutrientes. E vamos estar falando sobre a nossa maravilhosa, a nossa inestimável, a nossa preciosa proteína. Mas antes gostaria de estar explicando para vocês que nós ficamos durante 2 semanas sem produzir vídeo para o canal. Aqui surgiram algumas complicações e também estávamos nos preparando para o evento do Arnold Classic que ocorreu essa semana agora de abril. Foi um evento muito bom, que eu e Ian, tivemos uma grande experiência. Esperamos ano que vem estar lá novamente. E não ficamos essa semana sem produzir vídeo. Mas agora voltamos ao normal e gostaria de avisar vocês que a partir dessa semana nós estaremos produzindo 2 vídeos por semana. E vamos ter diversos assuntos, Ian explicando sobre a dieta dele, eu trazendo mais alguns assuntos importantes. Mas é isso aí. Sem mais delongas, vamos àquela parte que você tanto espera. Roda a vinheta! É isso aí. Dando continuidade à nossa série sobre macronutrientes, falaremos hoje sobre as proteínas. Lembrando que vamos falar dela voltada para a musculação, para o processo de hipertrofia muscular. O que seria as proteínas? As proteínas são macromoléculas, ou seja, são moléculas visíveis que são formados basicamente por 3 aminoácidos. Aminoácidos esses que constituem por 2 classes. Uma classe chamada de classes naturais e outra classe chamada de classes essenciais. O que seriam as classes naturais e as classes essenciais? As naturais são aquelas que o nosso corpo produz. São aqueles aminoácidos que nós conseguimos produzir através do nosso organismo. Já os aminoácidos essenciais são aminoácidos que o nosso corpo não produz. E precisamos ingerir eles através de alimentos extraídos da natureza, seja ele de origem animal ou não. Então, a proteína é muito importante para o processo de hipertrofia. Porque o que acontece? Durante o seu treino, acontece o processo que nós chamamos de microlesão muscular. Ou seja, quando você faz um exercício, quando você faz o seu treino resistido com peso, você acaba ocasionando uma microlesão no seu músculo. E essa microlesão nas fibras musculares precisam ser reparadas. E isso é feito através da ingestão de proteínas que vão reparar essas microlesões. Então é muito comum ver pessoas que consomem muita proteína. Mas o que acontece? Se você consumir proteína além do que o seu corpo absorve, essas proteínas serão jogadas fora praticamente. E se você consumir elas em níveis menores do que o seu corpo pode consumir, você não vai estar conseguindo gerar a hipertrofia que você quer. Então, qual seria o ideal de proteínas que você deve ingerir ao longo do dia? Ao longo de todo um dia. É muito comum nós vermos pessoas que ingerem muita proteína só depois do treino.
E isso não é verdade. A proteína, assim como os carboidratos, que foi dito no último vídeo, se você ainda não assistiu o vídeo sobre carboidrato, vou deixar o link aqui na descrição do canal e você pode assistir. Então, a proteína deve ser consumida baseada numa certa metodologia para você ter por base o tanto que você deve ingerir. Esse cálculo se baseia em 2 gramas de proteína por peso corporal. Como assim? Se você pesa, por exemplo, 80 quilos, você pega esse seu peso, multiplica por 2, que dará uma base de 160 gramas de proteína. Isso é o que você tem que ingerir ao longo do dia. Agora vamos pensar. Se você ingere 160 gramas de proteína sólida durante o seu dia, você teria que comer muito. Ou seja, você teria que se alimentar muito e chega um determinado momento que comer é enjoativo, é cansativo. Então, o que acontece? Aí entra o tal do whey protein. O que é o whey protein? É a proteína do soro do leite, extraída do soro do leite, que você ingere ela em forma líquida. Ou seja, você não precisa ficar deglutindo, você não precisa ficar mastigando para poder quebrar essas moléculas para ela ser transformada em proteína. Essa parte já está feita com o processo dela em líquida. Você só tem o trabalho de ingerir, o que faz ela ser muito mais prática. Então, dentro dessa classe de whey protein, também existe o whey protein, 3 tipos. O whey protein isolado, que é o whey livre de carboidratos, a whey totalmente, o whey mais adequado para se ingerir. Também existe o whey concentrado, que é um whey com certa quantidade de carboidratos e com certa quantidade de proteínas, só que essa proteína não são muito boas, não são puras como a do isolado. E existe também a classe das proteínas hidrolisadas, que são proteínas que são rápidas, o seu processo de absorção são muito rápido. Mas qual seria o ideal? Seria você comprar um blend de proteínas. O que seria isso? Contendo o hidrolisado, o isolado e o concentrado. Isso seria o seu ideal. E para maximizar o seu processo de hipertrofia após o treino, quando você ingere o seu whey, a sua proteína ela também pode ser usada como uma fonte de energia. E durante o processo de treino resistido com peso, o seu corpo cria microlesões dentro do músculo e elas precisam ser reparadas. E nós consumimos basicamente, tomamos o nosso shake que nós falamos, até 30 minutos após o treino, que é onde se abre uma janela grande de absorção. Só que o seu corpo está precisando de nutrientes ali. E se você ingerir somente a proteína vai ser também usada como fonte de energia e você não vai conseguir utilizar ela da forma que você quer. Para poder maximizar esse processo, você tem que ingerir um carboidrato. Aconselho também que seja um carboidrato na sua forma em pó, que você possa fazer também líquida, juntar com o whey no seu shake e fazer a ingestão dele, para que assim você possa utilizar o whey da forma que ele deve ser usado para gerar hipertrofia. Nesse processo da hipertrofia, em que você usa a proteína com o carboidrato, você consegue extrair quase 100%, se não 100%, da capacidade da proteína de gerar a massa magra do seu corpo. Só que você também tem que tomar cuidado com a proteína que você ingere ao longo do dia. Não adianta nada você ter que ingerir 160 gramas de proteína. Você ingere 80 gramas após o seu treino e come de qualquer jeito os outros. Não, você tem que dividir por... Eu aconselho você dividir por cada refeição que você for fazer. Um exemplo. Se você ingere
160 gramas de proteína, que é o exemplo que eu estou dando, e você faz 4 refeições durante o dia, você dividiria essas 160 gramas de proteína para essas 4 refeições, que daria o total de 40 gramas de proteína que você ingere todo dia. Só que você também tem que tomar um cuidado para não ingerir muita proteína, porque pesquisas dizem que o seu corpo por hora consegue ingerir só 30 gramas de proteína. Então você tem que balancear isso ao longo do seu dia, de forma que você não esteja jogando o seu dinheiro fora e que você possa aproveitar ao máximo o seu whey protein ou a sua alimentação, porque também tem gente que não pode comprar, apesar de não ser muito caro, principalmente o concentrado. Tem pessoas que não podem comprar, e para você que não pode comprar, o que você pode fazer? Você pode se alimentar, você pode comer de preferência carnes magras, como frango, você pode comer peixe também. Do peixe eu aconselho o salmão, só que o salmão também é caro. Então se você não tiver condições de comprar um salmão, pode ser sardinha ensopada, não faz ela frita. Porque frita você está tirando a qualidade da proteína, está adicionando gordura a ela. Gordura não boa, gordura ruim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu não me engano, na quinta-feira sairá um novo vídeo no canal. Então fiquem ligados aí porque terá mais novidades. É isso aí, frangada. Tamo junto.